Então aí começou o meu problema com os que se dizem religiosos, com as religiões. Então daí até lá eu conheci tudo, mas tudo que tu pode imaginar e que não pode. É claro que naquele tempo não tinha essas imundícias que tem agora. Naquele tempo, quando eu vivi no mundo profano, não tinha esse negócio aí de 3, 4 pessoas, não tinha tal de swing, essas desgraças que estão fazendo aí com a carne. Não era assim não. Já depois de jejuar, já depois de tal, eu morei na favela do Rio de Janeiro. Olha os contrastes, na favela de São Cristóvão. Por que a Bíblia escondeu dos 13 aos 30 anos? Pode lá ver, não tem. Como é que eu sabia que todos eram pecadores? Porque eu vivi no meio deles. Eu conhecia as misérias. Espera aí, quem é que é? Tu acha que quem é que é? Quem é que é contra mim? Nenhum deles tem autoridade para enfrentar a polícia, a justiça de cabeça erguida. E todos eles têm algum rabo de palha para queimar, como é a linguagem de vocês aí. Eu faço pesquisas paranormais. Compreendi? E às vezes eu estou em um ambiente que não tem mais ninguém e eu ouço voz. E a câmera grava essas vozes. Isso tudo eu agradeço ao Pai. Por causa que assim eu conheço o gênero humano em todos os ângulos. Eu conheço a sociedade no topo, como conheço lá embaixo. E eu não podia cumprir minha missão, não, se eu não conhecesse os dois ângulos, os dois lados. Sei o que é gigolô, todas essas coisas que faz, tudo isso eu conheço. Meu pai, e não tenho orgulho de ser, aliás, orgulho é a coisa mais nojenta que o ser humano pode ter. Enfraquece o ser humano o orgulho. Sim, se tiver orgulho de alguma coisa, ele fica fraco. Por quê que disseram crucifique? Por quê? Se eram meus seguidores, meus crentes. Por que tudo na hora, o Barabá foi escolhido, porque me olhava para aqueles que diziam, mas Cristo tinha uma multidão com ele. Eles são os ignorantes, desprovidos de neurônios saudáveis, porque eu disse há 2000 anos que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Se uma pessoa te ofende, te faz mal, e tu fica com raiva dela, pobre de ti, tu vai ser sócio dela para sempre. Enquanto tu estiver com raiva, tudo que ele fizer de errado, tu está ali junto ajudando ele a fazer. A morte não existe. Não existe o passamento, o desencarnamento. Tu desencarnas. Então, se tu cometesses muitos crimes aqui, até muitos pecados, tu fica aqui com o status de alma penada. O destino da humanidade. A terra vai ser higienizada e não vai morrer ninguém, apenas vão desencarnar. Estou em Brasília, capital do Brasil. Essa cidade aqui foi inaugurada em 1960, projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, com arquitetura modernista. Seus principais pontos contam com a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes, além do museu e da catedral, que também ficam no eixo monumental. No entorno de Brasília mora o Henri Cristo, aquele que acredita ser a reencarnação de Jesus Cristo. Obviamente, todos vocês que estão me assistindo agora já conhecem o Henri Cristo, já viram ele na televisão. Além de apresentador do canal Rodox, eu também sou jornalista profissional e hoje farei uma entrevista com o Henri Cristo. De forma imparcial, sem julgar, sem desrespeitar, farei os meus questionamentos e gostaria que vocês assistissem este vídeo, essa entrevista até o final, porque eu garanto a vocês, vai valer muito a pena ver o Rodox entrevistando o Henri Cristo. O Brasil é um país muito religioso. Com base em dados recentes, cerca de 86% da população brasileira é cristã, católicos, evangélicos e outros grupos cristãos. O Brasil, quase que em sua totalidade, acredita, crê em Jesus Cristo e tem Jesus como seu Salvador, como seu grande mestre. Este vídeo trata-se de uma reportagem jornalística. Falarei de espiritualidade com ele. Cada um é livre para tirar as suas próprias conclusões. Eu estou a caminho, então já deixe o seu like nesse vídeo. Depois compartilhe o link com quem você quiser, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, onde você quiser. Eu vou rodar a vinheta, é muito rápido e na sequência já estarei lá, no local onde vive o Henri Cristo, aquele que acredita ser a reencarnação de Jesus Cristo. Vai! Eu sou o Rodox, investigador paranormal independente e vou sozinho a lugares abandonados ou com relatos de atividade paranormal.
procuro reunir o maior número de evidências para comprovar a existência do mundo sobrenatural e solucionar casos com histórico de assombração. Desde o início do canal já gravei diversos espíritos, vultos, povo das sombras, além de captar áudios de vozes e gritos vindos do além. Tenho uma mentora espiritual, Sara Bastos. Ela é quem faz o resgate daqueles que estão presos aqui na crosta terrestre. O hipercontato nasceu aqui e deve ser divulgado para todos como um novo meio de comunicação entre vivos e mortos. Minha missão supera qualquer medo. Não corro, não desrespeito e te convido a se inscrever no canal caso queira fortalecer a corrente do bem construída a partir de cada um de nós. Bem-vindos ao mundo Rodox. Cheguei a Solste, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Na porta, fui recebido por um seguidor. Logo na sequência, adentrei ao local. Muito bonito e organizado. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, Ivan? Prazer, Rodolfo. Fui conduzido à capela, local onde Henri Cristo irá me receber. Olá, tudo bem? Boa tarde. As cortinas estavam fechadas. Tive que aguardar por alguns minutos enquanto preparava o meu equipamento de gravação, até que chegou o momento. Deus infalível Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, justa e justiça, que Tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anúncio de meu retorno. Eu sou enviado do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Há uma liberdade, por isso deixe livres os seres que amam. Se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor Deus, que me reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andarem de um inventado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que eu sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, os rendem glória ao vosso Pai que está no céu. Não julgueis para não seres julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate e abrir-se-á. Tarda jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da mãe terra. Os homens, fazendo mau uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da culminará com o fim deste mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas estarão vivas na Terra. Haverá muitos milhares que suplicarão a morte e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos caminharão juntos, com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens. As prisões serão transformadas em escolas. A medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo de seus instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se-á à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como um elo vital que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador do nosso Pai. Eis como deveis orar a partir de hoje. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emanei aqui. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. Henri, primeiramente, obrigado por me receber aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu sou o Rodolfo, jornalista, Rodox. Em 1979, em Santiago do Chile, aos 31 anos, você diz ter recebido uma revelação divina, e eu quero falar sobre isso, obviamente, mas antes gostaria de saber sobre a sua jornada até esse momento. Como estava a sua vida profissional, sentimental, a sua família? Se você tinha alguma religião, pode nos falar sobre isso? Uma pergunta dessa tão longa, eu quero uma resposta longa. Então, eu fui criado por um casal de operário, que quando eu renasci, numa pequena aldeia chamada Indaialos, tem status de cidade, e de lá eles levaram-me para Blumenau, o casal de operários, quando eu tinha um ano e 8 meses. E lá eu vivi a realidade contemporânea, lá no bairro de Bom Retiro, no Blumenau. Eu conheci as dificuldades da vida. Eu sou teodidata, só estudei 3 anos na escola. Lá eu estudei meu primeiro ano, no segundo. E lá eu vi de perto as misérias humanas, porque esse casal que me criou, ele foi acometido providencialmente, digo eu, por um acidente que culminou com um tanque de química, ele estava num cortume e ficou tuberculoso. Ela trabalhava na companhia aérea, porque eles vieram do mato, era um camponês, mas vieram trabalhar na cidade. E eu junto. Aí ela foi obrigada a sair da companhia, para trabalhar na companhia aérea, para cuidar de criança. Eu e mais outro menino, enfim. Aí, resumindo, disso aí eu fui de perto
sentir as vicissitudes que Deus... Eu posso dizer que conheço a sociologia com cobaias vivas. Eu pude perceber detalhadamente a vida difícil daqueles que têm que trabalhar de solo a solo para pagar o aluguel, e naquele tempo não tinha supermercado, era um armazém, onde tinha que pagar todo mês. Então, em resumo, eu vivi tudo isto, né? E depois, já até os 8 anos de idade, lá no Bom Retiro, onde eu vivi, era acordado naquela hora da noite para ter visões horrorosas das coisas que estão para acontecer. Eu via pessoas rastejando sobre os próprios membros, eu vi coisas horríveis, e eu não podia falar para ninguém. A poderosa voz que me comandou desde a infância disse que eu não podia falar para ninguém. Hoje eu sei porque eu não podia falar. Se eu falasse, vocês iam pensar que eu estava louco. Mas eu vi coisas terríveis. Muito bem, depois a situação me levou a ter que trabalhar duro. Eu fui cobrador de ônibus, eu fui mascate, eu fui padeiro. Enfim, eu trabalhei duro. Graças ao Pai, eu agradeço ao Pai tudo isso que eu vivi, porque assim eu pude conhecer de perto as vicissitudes, a dificuldade que o ser humano tem para depois ter que trabalhar de sol a sol, pagar 10% do salário sem vergonha, que se diz meu pastor, meu servo. Aí eu pude ver de perto como é um absurdo isso, de cobrar, chantagear 10% do salário de um operário para que trabalhe de sol a sol. Eu pude ver de perto e tenho autoridade para falar contra isso. Então, muito bem. Aí depois o tempo foi passando, para chegar logo a Santiago do Chile. Em 1969, eu fui obediente a essa poderosa voz que sempre me comandou, iniciei a vida pública. Eu entrei na Rádio Princesa de Francisco Beltrão, no Oeste Paranaense, onde pela primeira vez eu falei em público. Até então eu estava, em 69, eu estava com 20, fiz 21 anos, dia 18 eu entrei na rádio. E quando eu completei 21 anos, dia 22 de março, eu fui expulso da cidade por causa de uma declaração que eu fiz que mexeu com toda a sociedade. A Rádio Princesa de Francisco Beltrão, eu disse, minha primeira aparição pública, eu disse uma palavra que eu podia ter dito outra, mas não, eu disse aquela, que os cristãos são contra a vontade do Criador, contra o determinismo das estrelas, esqueceram-se talvez que esse mesmo Criador ao criá-las, ele disse, e que sirvam elas para sinais e para tempos determinados. Se eu tivesse dito que os ignorantes são contra, ninguém seria contra mim. Mas eu falei os cristãos, e efetivamente, porque eu, desde que eu comecei minha vida pública, até chegar em Santiago do Chile, eu fui consultor metafísico, eu falava só sobre o cosmos, entende? E o cosmos, quem fala sobre o cosmos é visto como um ateu. E eu era assim ateu, desde que eu rompi com a igreja romana, eu era ateu, porque eu era profeta de um Deus desconhecido, eu era ateu, porque eu nunca aceitei aquele Deusinho que tem mãe. Desde que eu rompi com a igreja romana, eu fui batizado, etc., tomei a primeira comunhão, aí eu descobri que Deus, o Criador Supremo, não tem mãe. Então, nesse caso, isso é um absurdo, Santa Mãe de Deus. Aí eu, desde então, é óbvio, comecei a ter como adversários todos que acreditam que Deus, o Supremo Criador, tem mãe. Ele é o Supremo Criador, o único ser incriado. Então, o único ser incriado quer dizer que não tem mãe. Ele é que é o Criador. Então aí começou o meu problema com os que se dizem religiosos, com as religiões. De 69 então até 79, como consultor metafísico eu falava só sobre o cosmos, a quem chamava de pai, já que eu não reconheci outro Deus. Eu era um ateu no sentido que eu não acreditava no Deusinho que tem mãe, mas eu acreditava numa força superior, uma força que rege o universo. E é essa que eu chamava de pai. Tem um senador da República que disse uma vez para mim, mas como eu nunca vi uma pessoa chamar o cosmos de pai, eu disse, é o que a minha consciência. Muito bem, então agora chego em Santiago do Chile. Se quiser me interromper de algumas outras coisas, depois alguma outra coisa disso que eu falei, fique à vontade. Então quando eu cheguei em Santiago do Chile, porque eu saí do Brasil, no dia 1º de setembro de 78, por ordem também dessa voz que me comanda, a primeira cidade que eu fui a La Paz. Fiquei lá 2 meses. Aí depois fui a Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, aí fui para Buenos Aires, para Asunción, primeira Asunción. Do aeroporto direto para a prisão.
na prisão política do Stroessner, que era o ditador da época. Aí fiquei com 15 dias lá, estudando com cobaias vivas, sociologia. Uma prisão, um bom lugar, uma prisão política, para estudar o gênero humano, com cobaias vivas. Tá? Eu vi o comportamento dele, vi um cidadão que era um argentino, que na terra dele ele era um nobre, um reitor de universidade, ali ele varreu o chão da prisão. Né? Eu vi tudo isso de perto, para compreender certas coisas ali. Mas estou dando assim por alto, porque como tu fizesse uma pergunta que abrange tudo, então agora vamos lá. E tem muitas pessoas, eu dei muitas entrevistas, mais de 50 anos dando entrevista, e muitas pessoas dizem, mas eu ia... Faça a pergunta direta, eu respondo direto. Agora, se for uma pergunta comprida, eu não posso ficar sob pena de considerar que eu não posso responder sem... Fique à vontade. Se a pergunta for complexa, pronto, fique à vontade. Agora, daí, chegando em Santiago do Chile, aconteceu umas coisas assim fantásticas. Como se o povo de lá, aquela cidade, estava preparada para uma nova vida, uma coisa assim muito, mas muito diferente do que tudo que podes aprender. Eu cheguei em Santiago do Chile, cheguei primeiro em Los Andes, que eu fui de Buenos Aires a Mendoza, Argentina, Mendoza a Los Andes, eu ia direto para Santiago, mas recebi ordem de apoiar em Los Andes. Era uma espécie de preparatório para o jejum. Ainda não sabia que era lá que eu ia jejuar. Muito bem, daí quando eu cheguei em Santiago, aconteceu coisas tão fantásticas. Então foi acontecendo assim automaticamente que me levou para o jejum. As coisas foram acontecendo de tal maneira que de um lado eu sabia que tinha jejuar. É lá, e tinha que ser lá. Mas do outro lado, tinha as portas se abrindo para mim ir para Arica, depois de Arica para Tacna, depois Lima, no Peru. Mas, então, quando o dia que eu ia sair dali, que eu ia para um lugar chamado Itaipu, como é? Estivesse comigo lá, assim, a casa Berta Sanchez. Era, como é que é? Maipu. Para o bairro de Maipu. Aí, no dia que era para eu ir para lá, essas coincidências que a gente não programa, o porteiro do hotel, o camareiro que me cuidou durante aqueles 2 meses que eu fiquei lá, que me serviu, ele pegou e disse para mim assim, olha, eu vim me despedir, bateu na porta, eu me despedi de ti, vou entrar em férias. E daí eu tinha 2 envelopes em cima da minha mesa, que a Rosário, minha secretária, minha assistente, tinha trocado. Um era dólar e outro era pesos argentinos, chileno. Era chileno. E eu, já que ele me pegou assim de surpresa, eu disse, então tá, peguei um envelope, disse, pode levar esse envelope. Essa coisa não dá para ninguém entender, mas eu vou contar. Daí, quando eu vi, eu tinha entregue para ele o envelope, que tinha moedas inglesas que tinham sido trocadas, que era para ir para frente. Eu fiquei retido economicamente. Fui obrigado, aí eu digo, não, eu tenho que jejuar. Então aí foi que eu fui jejuar, fui para a casa da Berta Sanchez, que é a mulher que fez minha primeira túnica, e de lá, num domingo de tarde, eu fui para o lugar onde eu ia jejuar, em Ponte Alta. E daí tudo mudou na minha vida, tudo. Aí a história do meu jejum, é uma pena que até agora não foi publicado esses detalhes. O jejuar, a Berta Segura Sanchez me levou, ela era uma socióloga sentada, ela me levou até o local do jejum, que aí está uma história, tinham construído uma casa de pedra, era um grupo de esoteristas de 12 pessoas, construíram aquela casa de pedra, e sempre diziam, um dia o nosso mestre vai vir, e daí quando chegou esse dia, era eu, o mestre que eles esperavam, uma história muito mais comprida, mas estou resumindo. Daí eu fui jejuar, ela me levou até lá, ela e a Rosário Garcia, e eles foram embora, eu fiquei lá. Naquela noite, eu fiquei olhando as paredes, né? É uma casa rústica, né? Que se construiu só para essas reuniões. A história é mais comprida, eu tinha estado lá uma vez mais levado pelo Patrício Varela, logo direto para o jejum. Daí, eu olhava para as paredes, eu lembrava dos textos bíblicos, onde diz que um anjo apareceu para não sei quem, e não aparecia ninguém para mim, nada. Eu fui passando o tempo, as horas, e lá pelas tantas da noite,
fui deitar, fui dormir. Daí uma hora, a primeira noite de jejum, daí na hora eu recebi a ordem de levantar. E levantei bruscamente, sem nenhuma cautela, uma ordem. Levantei, quando eu levantei, caí, e minhas mãos não me ampararam, caí com o nariz no chão. E sangue corria. E a voz poderosa que sempre me comandou disse: as dores são necessárias, o sangue é necessário, para que quando te negarem, quando te duvidarem de ti, tu te lembres deste momento. Disse. Aí ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou teu Senhor e Deus, e tu és meu filho, o mesmo que crucificaram. E teu nome tem uma letra no sentido contrário, teu nome é Inri e não Yuri. Aí foi toda uma revelação comprida. E eu tinha um jovem, que ele era bancário, que ele disse que eu ia ficar sozinho. Ele disse: não, mas de noite eu vou lá. De noite eu vou lá, que tu pode precisar de alguma coisa. E ele veio. Carrasquito era o nome dele, não, o nome dele de guerra, Carrasquito. Ele veio e me juntou no chão, e eu estava meio tonto, e ele fez uma sopa para mim. Eu falei, esse foi o segundo dia, eu falei que foi o primeiro dia, né? Pois é, não, ele juntou, fez uma sopa para mim, e daí me levou até a casa do Patrício Varela, aquele jornalista da Rádio Portales, que foi meu cicerone, o tempo que estive lá. Ele me levou até a casa da Berta Sanches, e lá na casa da Berta Sanches, já o amigo estava um ser bendito, que Deus o tenha, que é quem pagou para fazer o tecido da minha túnica. Me levou para o Instituto Vilhasana, nesse lugar, ali Jesus também já teve. O Instituto Vilhasana, onde ele disse que eu teria que convalescer do nariz quebrado. E daí, lá, ele entrevistou-me, lá já começou a vir gente de todo quanto é lado, já veio pessoas. As coisas mais estranhas aconteceram naquele dia. Tinha um garimpeiro, um que quebra pedra. Ele trouxe uma pedra para mim. Nesse dia, depois que eu falei na rádio, ele trouxe uma pedra para mim e disse: olha aqui, teu rosto. Quer dizer, assim, coisas assim foram acontecendo naquele dia no Instituto Vilhasana. Você esteve lá comigo só. Aconteceram coisas lá. Teve uma mulher de idade, de uns 80 e poucos anos, que ela disse para mim assim, trouxe um livro de Yoga e Yogismos, e mostrou aí o autor desse livro. Ele pensava que ele era tudo, porque ele botou, só porque ele tem essas 4 letras no nome dele, Sérgio Renan de la Ferriere, tem as 4 letras, mas eu sei que tu és filho de Deus. Aí ela me deu o livro. Aí chegou várias pessoas, cada pessoa vinha dizer uma coisa diferente, porque a Rádio Portales anunciou que estava lá. E eu fiquei lá aqueles dias, até me preparar para sair, aí sem sair do Chile. Aí que eu fui primeiro para Arica, depois para Tacna, depois Peru. Tacna é uma cidade centenária. E depois já para Lima. Mas aí a história é muito comum. Imagina, se fosse para falar a história, tudo que aconteceu no Chile, na véspera do meu jejum, as coisas assim mais absurdas. Né? Tinha 3 pessoas de idade, 3 mulheres idosas. A mais jovem tinha 60 e poucos anos, ela tinha sido locutora da BBC de Londres. E as outras tinham 70 e poucos anos. Elas vinham, no final da minha temporada, no final de tarde, elas vinham lá me convidaram a entrar, ela tem um canal americano, né? Me levar para a casa delas para questionar, me falar comigo, assim, enquanto eu ainda não sabia quem eu era, enquanto eu não tinha jejuado ainda. E essas mulheres vinham falar para mim coisas, assim, coisas que eu, só depois do jejum, por interesse, me falaram que eu não ia mais praticar sexo, né? Coisas assim, antes do jejum, que só depois do jejum que Deus me deu poder sobre a carne, né? Conforme está até previsto na Bíblia também, que há 2 anos Deus disse: animai-vos, eu venci o mundo. Como se eu pudesse dizer que eu venci o mundo se eu não tivesse escravo do mundo antes? Nos 30 anos que a Bíblia não diz onde eu estive conhecendo as misérias do mundo. As misérias, sim. Estive em Jerusalém, na minha juventude, onde eu vi o negócio na porta do templo, onde eu pude
ser preparada para no dia de reaparecer já na minha condição, tudo mudar. Mas essa é a minha história muito comprida. Se ficou alguma dúvida, pode fazer. Você já revelou agora, mas eu ia perguntar se você, nessa tua vida profana, na vida pregressa, se você chegou a ter relacionamentos amorosos. Claro. Dos 13 aos 30 anos, igual. Porque note bem, eu jejuei, quando eu completei recentemente 31 anos, eu cheguei em Santiago, em fevereiro, em março eu fiz 31, em setembro eu jejuei. Então daí, até lá, eu conheci tudo, mas tudo que tu pode imaginar e que não pode. É claro que naquele tempo não tinha essas imundícias que tem agora. Naquele tempo, quando eu vivi no mundo profano, não tinha esse negócio aí de 3, 4 pessoas, não tinha tal de swing, essas desgraças que estão fazendo aí com a carne. Não era assim não. Mas eu conheci tudo. Quando eu fiquei sabendo em La Paz, foi Pedro Cáceres que me falou em La Paz. Pedro Cáceres era o dono do Hotel Glória, que é onde eu estava hospedado. Ele me contou, ele tinha estudado em Harvard, ele me contou essa primeira vez que eu escuto falar essa palavra swing, sabe? Eu digo, mas que absurdo! Ele me contou que lá nos Estados Unidos existia isso. Mas aí, e hoje eu sei, eu fico sabendo que aqui estão fazendo coisa do alto da vela com a carne, mas a carne é fraca. Eu disse a 2 minutos. Todo mundo está sujeito à carne, até que conseguir poder de Deus. Aqui na Terra ninguém tem poder para fazer alguém vencer a carne. Só Deus. Tá? Só Ele. Né? Então não tem, é uma coisa assim, eu tenho recém-completado 31 anos. E Ele me fez eu conhecer coisas. Eu vivi no Rio de Janeiro. Eu morei um tempo no Hotel Nacional, outro tempo no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, como consultor metafísico. Eu lidei com todo tipo da sociedade. E mais tarde, já depois de jejuar, já depois de eu morei na favela do Rio de Janeiro. Olha os contrastes, na favela de São Cristóvão. Porque o meu principal seguidor, que Deus o tenha, era o Pio Varela, ele morava na favela. Eu morei com ele na favela e levei discípulos comigo para... você me conheceu lá na favela dele? Foi. Lá onde eu morava. Interessante esse detalhe. Então são tudo coisas assim que, para mim, eu tenho uma discípula aqui que diz que eu vivi muitas vidas numa vida só. Eu com 13 anos, eu trabalhei na padaria, de noite eu fazia o pão, junto com os padeiros. E de madrugada tinha que levantar e ir lá levar para entregar. Uhum. Até que no 3º mês, o dono da padaria disse assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, tu não vai poder continuar. Tu estás ficando muito pálido, tu és muito jovem, e por isso que eu deixei, voltei a ser cobrador de ônibus. Outra vez fui verdureiro. Então Deus me deu a conhecer, eu agradeço a Ele sempre, todas as vicissitudes da vida profana, para eu não ser um ingênuo. Senão, Cristo, esse Cristo que todo mundo pensa, nunca existiu. Seria um Cristo ingênuo, ignorante. Não, eu vivi tudo, eu dormi no prostíbulo. Não uma noite só, não. Na minha juventude. Então eu posso dizer como funciona tudo isso aí, porque eu vivi até Deus me dar poder sobre a carne. Aí quando Ele me deu poder sobre a carne, lá em Santiago do Chile, eu já não tenho aquelas inquietudes que são normais, que são inerentes aos homens, aos seres humanos. Então eu conheci de perto, coisas assim, das mais absurdas que podem imaginar, eu conheci. Então eu não tenho, para mim ninguém chega perto de mim com uma novidade, ninguém, porque eu conheço as coisas. E há 2000 anos, para aqueles que pensam, e tem os que dizem assim, mas como é que pode? Cristo nunca viveu de profano. Por que a Bíblia escondeu dos 13 aos 30 anos? Pode lá ver, não tem. Foi quando eu estive conhecendo as misérias do mundo. E lá na Bíblia está escrito sobre isso, só que os ignorantes não querem saber. Está escrito bem assim, em Emanuel, como é? Isaías 7, versículo 14. Pois por isso mesmo o Senhor fará este sinal. Uma virgem conceberá e dará luz a um filho, ele se chamará Emanuel, e comerá manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem. O que quer dizer isso, manteiga e mel? Porque a manteiga era feita de leite palhado, que é azedo, e o mel é doce. Então tinha que conhecer as coisas azedas e doces, até aprender a separar o mal do bem. Está em Isaías 7, versículo 14. Então a Bíblia explicou, não deu esses detalhes, né? E daí onde que eu vi, meu Senhor me mostrou que agora em Cristo, não só a crucificação, como antes e depois,
me mostrou a minha juventude de Arroio Grande, mas que eu posso falar com conhecimento. Eu vi as coisas de perto. Se eu não tivesse vivido as coisas profanas dos 13 aos 30 anos, eu teria condenado Madalena à morte. Porque disseram, mestre, essa mulher agora não foi apagada no adultério. E Moisés, na lei, diz que apedrejemos essas tais. O que diz isto logo? Eu diria que se cumpra a lei, mas como eu conheci, sabia que todos aqueles velhos lá, sem vergonha, com a perna na mão, ela não olhou para ele, por isso eles estão com aquela raiva dela, e o jovem está apenas seguindo o exemplo deles. Eu disse aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E daí todos foram largando a pedra. Como é que eu sabia que todos eram pecadores? Porque eu vivi no meio deles. Eu conhecia as misérias. Carapuças vão cair. Quando eu podia explicar as sem-vergonhias que estão fazendo com o povo agora, a chantagem de dízimo, a venda de sacramento, tudo isso é um absurdo. Qual que é o ser raciocinante? Pois que Deus fez, que eu sou judeu, circuncidado, mas Ele fez eu vir num ambiente católico rigoroso, até enxergar tudo. Sou circuncidado judeu, mas eu vivi num berço católico. Aí eu pude ver de perto essas misérias, essas sem-vergonhas de pedir dinheiro em nome das crianças para depois ficar com dinheiro. E outras mais coisas que eu vi de perto. Daí quando eu vi a discriminação no ambiente, inclusive, quem é pobre vai para um lado, é tudo uma coisa sutil. E o mais rico é outra classe social, na mesma igreja. É tudo uma coisa sutil, eu vi de perto. Entende? E daí então eu digo, entendi. Mas Deus queria que eu visse tudo isso, então Ele me mostrou, senão eu não teria autoridade para cumprir minha missão. Eu vivendo aqui na Terra, não bem 50 e poucos anos de vida pública, faz mais de 40 que eu digo quem sou. Se eu não tivesse o conhecimento empírico, eu fui mais de 40 vezes detido. Eu agradeço ao meu pai cada vez que me prenderam. Porque cada vez que eu fui detido, eu tive a ocasião de estudar um pouquinho mais as cobaias humanas. Cobaias vivas. Por isso, no Rio de Janeiro, eu fui detido. Tem até foto da época. O delegado pediu depois a benção. Está lá na fotografia do jornal. Se tu ver o livro Despertador, lá tem a foto do delegado tomando a benção. O mesmo delegado mandou me prender. E aí os jornais da época, doutor fulano e tal, está tomando a benção. Tá lá, para quem quiser, não dá para mostrar só isso para ele, porque é uma coisa assim, então... Tomando a benção. O delegado Moraes está assinando a benção. O mesmo que aprendeu ele. Está vendo isso? Mas como eu não quis ficar achando, porque coisa chata. É que eu estava procurando antes de Belém, é depois de Belém. É lógico. Pois é, então são coisas assim que eu vivi. Aqui em Goiânia eu fui detido uma vez, em 81. Quando eu fui detido na Praça Polo, onde eu estava falando, cheguei na delegacia, o jornalista da Globo botou um microfone na boca do delegado. Por que o senhor prendeu Cristo? Ele me olhou, eu não sabia que era Cristo. Mas e daí agora? Não, ele está livre. Uma coisa assim aconteceu em Manaus, aconteceu em vários lugares. Então não pode dizer que eu sou falso sem me questionar, que eu sou mentirosa. É um princípio psiquiátrico. Tu tem que falar, e quando alguém... Escuta, você já teve com aquele louco lá? Daí eu ensino, assim, pergunto, já tiveram com ele? Não. Então como é que tu sabe que ele é louco? Então, inclusive, a loucura e a sabedoria caminham muito paralelamente. É muito fácil confundir uma coisa com outra. E eu posso confessar, sim, que sou louco de amor pela humanidade. Se não fosse a loucura do amor, eu não estava vos falando agora, depois de passar por tudo que eu já passei. Montaram um processo contra mim. Depois, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, eles pediram no dia 24 de outubro do ano 2000, um venerado acórdão, reconhecendo meu nome oficialmente como miliquista. Espera aí, quem é que? Eu acho que quem é que? Quem é que é contra mim? Por acaso é uma pessoa honesta, uma pessoa santa, uma pessoa que vive honestamente? Não, os condenados são os que vivem do meu antigo obsoleto Jesus. Então, é uma história muito comprida, meu filho. Isso é muito longo. Só para ter uma ideia. Aí, depois disto, aí eu passei a ser convidado para as universidades. Falei em todas as universidades de Curitiba. Em São Paulo, na FAP, na USP, aqui na UNB. Me convidavam depois disso, daí para ver o que eu tinha a falar. Mas então, até este processo aparecer, essa safadeza, né? Eles me olhavam como se fosse...
Porque agora, meu nome, ninguém mais pode me processar, porque o meu nome, eu paguei com o meu sangue na cruz, e as autoridades reconheceram. Todas essas pessoas que se dizem Cristo no mundo inteiro, tem que estar preso lá na Sibéria. Nenhum deles tem autoridade para enfrentar a polícia, a justiça de cabeça erguida. E todos eles têm algum rabo de palha para queimar, como é a linguagem de vocês aí. Eu não tenho. Não tenho nada. Ninguém pode me acusar de nada. As pessoas vêm aqui. Claro, isso aqui não é uma casa só. Eu não moro no quartel. Tem que agendar para vir aqui. Eu recebo com muito amor e não cobro nada. Só para fechar esta parte em Santiago do Chile, sobre a voz que você disse que ouviu, você consegue me detalhar como isso aconteceu, como é essa voz? Porque eu faço pesquisas paranormais. Compreendi. E às vezes eu estou em um ambiente que não tem mais ninguém e eu ouço voz. E a câmera grava essas vozes. Eu gostaria de entender se é uma voz que você ouve, vem do externo ou é dentro do seu pensamento. Como é que você sabe que essa voz é a voz de Deus? E se não é, por exemplo, um espírito zombeteiro? Até um delírio, né? Sim. Pois é. Como é que isso acontece? Eu sou uma voz incomparável, que eu desde criança, porque se não fosse desde criança, eu não conseguia me sustentar a minha identidade através dessa voz. Mas eu era criança quando eu escutei esta voz, e a voz é sempre a mesma, e era tão sábia esta voz, que disse que eu não podia falar para ninguém o que eu estava ouvindo, o que eu estava fazendo, o que ia acontecer, e não disse por quê. Só depois que eu jejuei que eu compreendi por quê. Eu vou dar um exemplo então a mais sobre essa voz. Será que tu quer saber a voz? Muito bem. Então um dia eu estava tomei a primeira comunhão, né? Eu fui católico, desde catecismo, tudo. Aí eu estava tomando a primeira comunhão, lá naquela igreja bonita que tem lá em Blumenau. A igreja matriz, São Paulo Apóstolo, aquela igreja bonita, pode olhar na terra, uma igreja muito bonita, uma torre linda, é uma arquitetura fantástica. Foi o Frei Braz Reuter que mandou construir, ele era um alemão, o único sacerdote honesto que eu conheci. Tem mais, mas esse foi o único. Quando eu era criança, né? E daí aquela voz que tu estás querendo saber agora, eu estava na fila para tomar a primeira comunhão, a comunhão, já tinha tomado a primeira. Está na fila, quando eu vi lá o oficial, não sei se tu sabe, antigamente, agora eu falo que era um cara chamado Ministro do Castilho, interno, um pedaço de pão para tu comer, uma fatia de pequena. Naquele tempo não, tinha um balcão, o patreco ficava do lado de cada balcão, eu tinha que vir de lá e ajoelhar na frente do balcão, e ele botava na minha boca um pedacinho de pão. E ainda que não podia nem mastigar, porque podia sair sangue, olha quanta fantasia, certo? Não podia mastigar, tinha que engolir. Então eu estava naquela fila para tomar, eu era menino, tinha 10 anos, para tomar a comunhão. Quando eu vi por um furtivo, aí tu vai entender como é o mistério dessa voz. Quando eu vi por um furtivo momento que olhei o padre, ele sumiu, apareceu a minha imagem de 2000 anos. Por um furtivo momento, depois já voltou tudo ao normal. Eu recebi ordem, não falei para ninguém o que viste. Não pode ver, eu não sabia o que era, não falei para ninguém. Então vou te mostrar mais uma vez como é que essa voz operou, por que ela é diferente de todas as vozes que eu possa escutar. Estou no meio daquela multidão lá, caminhões que chegavam de fora, até carroças, tinham gente que vieram para ver os 2 bandidos perigosos que iam algemados até a União da Vitória. Num furtivo momento, eu vi essa voz poderosa. Ela me mostrou aquilo que aconteceu na véspera da minha crucificação em Jerusalém. Tudo muito rápido. Disse assim, não fale para ninguém do que tu viste. Mas não me diz por que eu vi nada, era só isso. Eu nunca me senti preso, nunca. Bom que saibam disso também, nunca. Sempre me senti como um observador, que estava observando, mas só não sabia por quê. Então, para finalizar, aí chegando em Vitória, em União da Vitória, o João Farmácia, que era o policial que estava encarregado de me receber, né? Ele pegou esse Tucum, me entregou para ele, custodiário, fui para uma jaula da prisão central, deu o nome da Vitória. Então está lá deitado, eu e o Martim já tiraram a gema, aí está lá deitado, lá pelas 8h30, 9 horas da manhã, como de todas as prisões, quando chega alguém assim, aquelas gralhas, o barulho é sempre o mesmo.
Daí eu escutei o barulho, escutei que uma mulher vinha com os que estavam entrando. Escutei a voz dela. Aí quando ela chegou perto de mim, ela me olhou, junto com eles. Mas ele é a vítima. Tinham roubado minha roupa no hotel em União da Vitória. Estou muito jovem, mas naquele tempo, quando a gente está no hotel, a gente mandava para lavanderias, levava, e daí ele tinha que trazer de volta, a gente só pagava. E a minha roupa não veio. Eu usei o que eu queria, ela me chamou a polícia, fez o registro e eu fui para Rio Negro. Então lá em Rio Negro, naquele tempo, a comunicação entre a polícia era por rádio. Então lá por rádio apareceu o meu nome profano lá, e o carro me pegou e levou ali, fez toda aquela festa nas minhas custas. E eu agradeço ao pai de novo também isso, porque graças a esta prisão pude conhecer, estudar certas coisas que quem estuda sociologia só na faculdade não pode saber. Né? O conhecimento empírico, sociologia com conhecimento empírico é muito diferente do que acadêmico, posso lhes garantir. Eu fui detido durante 3 dias em Santos, a prisão mais pesada que eu conheci no Brasil, e pude estudar lá também, né? Pude ver uma prisão pesada, pude estudar, analisar comportamentos presos, naquele tempo que ainda não estava de tudo, que eu ainda vivi vida profana. Isso tudo eu agradeço ao Pai, por causa que assim eu conheço o gênero humano em todos os ângulos. Eu conheço a sociedade no topo, como conheço lá embaixo. E eu não podia cumprir minha missão, não, se eu não conhecesse os dois ângulos, os dois lados. Sei o que é gigolô, todas essas coisas que fazem, tudo isso eu conheço. Meu pai, e não tenho orgulho de ser, aliás, orgulho é a coisa mais nojenta que o ser humano pode ter. Enfraquece o ser humano o orgulho. Sim, se tu tiver orgulho de alguma coisa, ele fica fraco. Tu não deve ter orgulho, deve sentir honrado em conseguir uma coisa, em fazer uma coisa, em ter inspiração para fazer uma coisa, mas orgulho não, orgulho faz a pessoa ficar pequenininha. Recomendo que ninguém seja orgulhoso de nada, porque depois, quando vem a primeira vicissitude, a primeira dificuldade, se sente um rato. Entende? Essa é a verdade, ninguém é obrigado a crer, eu sou obrigado a falar a verdade. Eu estava dirigindo para lá e para cá, dormindo, sempre fui, nisso eu tenho que confessar que eu fui assim, eu não fui preocupado como deve ser um motorista. Tá? Daí, de repente, a voz poderosa, entre a água e o poste. Eu abri os olhos, vi o poste e fui para a água. Senão eu teria sido parado no poste. Entende? Então como é que vai identificar essa voz, se não a voz poderosa que me manda? Agora eu te pergunto, se eu tenho o direito de pensar nessa hora, eu tenho que obedecer, meu filho. Tenho o poste, tenho que escolher entre a água e o poste. Sem contar as dores lancinantes que o senhor tinha na cabeça quando desobedecia as ordens do seu pai. Exatamente, se eu não obedecesse, dor lancinante até obedecer. Quem escuta as vozes, escutam vozes. Agora eu escuto uma única voz, inconfundível, que não, intraduzível também, e que se eu não obedeço, ela me causa dor. Então eu sou obrigado a obedecer e nunca me arrependo de ter obedecido. Porque há 2000 anos, também uma outra coisa que você pode não compreender, mas há 2000 anos só tinha um discípulo que sabia quem sou. Por exemplo, tudo acreditavam tão somente. E daí, como acreditavam, na hora que me viram sem minha vestimenta, me viram naquelas condições, passaram a odiar-me. Porque então ele é um enganador, ele só me enganou, eu deixei tudo minha família para seguir ele. Por isso que Pedro me negou 3 vezes. E onde é que se viu, quando me viram assim, esqueceram que eu havia dito na véspera que isso ia acontecer. Esqueceram, a imagem foi muito mais impactante do que as palavras. Por quê que disseram crucifique, crucifique? Por quê? Se eram meus seguidores, meus crentes. Por que tudo na hora, o Barrabás foi escolhido, porque me odiava. Se você analisar bem, com os anos mais anos, tu vai perceber que até tem sentido o ódio deles. Se sentiram enganados, porque esqueceram que na última ceia eu falei que eu ia passar por tudo isso. A imagem que eles viram de Filho de Deus, sem túnica, manietado e até torturado, olha, é um enganador, e eu que deixei minha família para seguir ele, e eu que deixei isso, que fiz, e olha só o que eu estou vendo. Então, só sobrou o João, o único que sabia quem sou. Por isso disseram que ele era mais amado, porque ele ficou comigo até na hora da crucificação, foi até lá.
O protestante acreditava só. Então, inclusive, hoje, nos dias atuais, para aqueles que diziam, mas Cristo tinha uma multidão com ele. Eles são os ignorantes, desprovidos de neurônios saudáveis, porque eu disse há 2000 anos que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Só que eu não disse por que poucos serão escolhidos. Porque não sou eu que escolho, é meu Pai que escolhe. Então, quando ele escolhe, como ele escolhe? Revelando quem sou. Daí a pessoa que fica sabendo quem sou, ela não vai deixar de saber. Mas se tu crer, pode deixar de crer. Você pode crer, por exemplo, numa coisa hoje, e é uma decepção. Você pode crer que Maria, Mãe de Deus, que a Santa Maria, Mãe de Deus, que Jesus, e outra, depois não crer. Vocês sabiam que Maria teve vários filhos e filhas? Sabiam? Na Bíblia. E sabiam que ela mandou me prender? Isso vocês não sabiam. Na Bíblia. Não. Está vendo? Mandou me prender, mandou juntar os filhos, os meus irmãos, e vieram para quando é que está a Bíblia? Vou mostrar para ele. Isso aí são coisas que eles não mostram na missa. Está aí levantando a Bíblia. Ele não mostra isso na Bíblia, na missa. Maria foi junto, disse que eu estava louco. Foi juntar os meus irmãos, vieram lá onde eu estava para me prender, e eu não deixei entrar. Quando tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Eu digo, quem são minha mãe e meus irmãos? Vós que estáis aqui, sois meus parentes. Não deixe, pode ver, não deixe entrar. O que o INRI acha da Bíblia? Pois é, que eu já disse várias vezes, é claro que eles, de novo, que não tem mais, que não funcionando, vão ficar zangados. Mas a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Que só com a anuência do artista, com a inspiração dele, tu pode compreender. Explicarei já por quê. Isso que está escrito é verdade, mas tem umas coisas que carecem de compreender. Então, se levar a Bíblia ao pé da letra, tu vai duvidar de Deus, vai dizer que não. Isso não é Deus. Porque lá está escrito que Deus se enganou. Como é que um Deus que se engana? Está lá escrito que ele se arrependera de criar o ser humano. Então, pedir a Deus, quando quer saber da Bíblia, pede a Ele compreensão. Aí Ele te revela. E também lá está escrito que eu mandei ninguém para rezar em templo. Está lá escrito. E isso é verdade. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora do Pai Celeste. Em segredo, ele viu que se você te abençoe. Está lá em Mateus 6, versículo. Isso é a verdade. Então, agora me responde, me pergunta. Não precisa me responder, meu irmão, mas responde para ti mesmo. Se Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os lugares. E Ele vivifica cada célula do teu corpo, cada partícula do teu sangue. Tu não pode fugir dele nem na hora de cometer um delito ou um pecado. Tu não pode fugir. Ele está vivendo. Te deu livre-arbítrio. Tu pode cometer o pecado, mas tu não pode fugir dele. Como Ele te vê até quando tu comete um pecado? Porque Ele está vivificando cada célula do teu corpo e o teu sangue, cada partícula. Então, por que tu precisa de uma religião para te religar com Ele? Me explica isso. Se tu não pode fugir de Deus, nem na hora de cometer um pecado, um delito. Não pode fugir. Porque Ele está ali dentro de ti. A hora que Ele abandonar o teu dedo, Ele necrota o dedo. Ele te dá vida. Inclusive, os judeus sabem, pelo menos isso eles sabem, que é no sangue que Deus dá a vida. Né? Então, muito bem. E os que se dizem judeus. Né? Então, daí, agora tu analisa bem. Se tu não pode fugir dele, porque senão uma falcatrua, no mínimo, um atropelo etimológico, religião. Tu não pode fugir dele nem na hora de cometer um delito. E até vai no banheiro, e lá está onde... Para tu entender, já que eu vi que tua cabeça raciocina, desde que tu viesse para cá, eu analisei o que tu falasse aí, e eu digo, não, isso aí vai assim, então vamos lá. Por que está na Bíblia? Por que eles tinham que me crucificar? Eu não podia se livrar de mim com uma não tinha que ser crucificado. Está lá na Bíblia que eu tinha que ser crucificado. Está escrito na Bíblia. De uma maneira bem chocante. Só que ninguém fala. Aí vai entender, vamos ver quem entende. Quem não entender, paciência. Então, mas lá está escrito que eu tinha que ser pregado no madeiro, ou seja, está escrito que aquele que for pregado no madeiro é maldito.
E tem que ser enterrado logo no amanhecer para não contaminar a terra, segundo a ordem de Deus. Então, por que eles tinham que crucificar? Porque se eles não me crucificassem, então eles tinham, pode ver, se você analisar a Bíblia mais profundamente, tu vais ver, inclusive, que depois da crucificação ainda, eles estavam com medo que eu tivesse ressuscitado, porque eu não ressuscitei, eu ressurgi. Ressuscitar uma pessoa, o Lázaro ressuscitou. Agora eu não ressuscitei, eu ressurgi. A ressurreição é uma coisa, ressuscitar é outra. Ressurgi, eu entrava nas portas sem abrir. E quando dizem que eu entrei e comi, aí era mentira. Me crucificaram para que a humanidade, todos os cristãos, os seres humanos da época, tivessem certeza que eu não era do Senhor. Está vendo agora? Tivessem certeza biblicamente que eu era um impostor, um charlatão, um mentiroso. Por isso que tinha que ser crucificado. O único ser sagrado é Deus. O único ser digno de adoração e veneração é Deus. Ninguém é sagrado aqui na terra. Tá? Essa é a realidade. Por isso que a minha missão é difícil. Porque eu estou falando tudo isso contigo. E se preciso, eu falo muito mais. Porque eu não sou assim um divertimento. Né? Quem vive comigo sabe disso. E eu vivo uma vida rigorosa. Muito rigorosa. E eu vejo lá de fora dizerem que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu tenho um harém. Ora, e até por que eu tenho mais discípulo do que discípulo? Eu posso explicar. Por quê? Porque há 2000 anos, quando eu fui crucificado, os meus discípulos me abandonaram. Um só ficou comigo. Eu que sabia quem sou. Então eu tenho mais mulheres, porque as mulheres têm o dom da intuição, que isso vocês sabem que elas têm. E daí, então, elas têm mais facilidade de chegar à conclusão da minha identidade. Entendeu? Então, os que conseguem isso, que são os homens que estão aqui, é um milagre de Deus. É Deus que revela a reencarnação. A Igreja Romana tinha no bolso da doutrina, até porque eu disse que João Batista era Elias, até o século VI. É bom registrar isso aí e buscar na história, porque as pessoas devem me julgar, estudar, como eu estudei antropologia, biologia, mas com a nuance no meu pai, eu. Agora você pode estudar por conta, mas então vamos lá, reencarnação. Até o século VI ela era parte da doutrina que o imperador Constantino, a Igreja Romana foi fundada por Constantino, por isso que é a católica apostólica romana. O apóstolo dele quer ajudar ele a fundar. Não tem nada de meu pessoal. Muito bem. Então, mas também por um golpe sagaz que ele fundou essa instituição. Então, até o século VI, olha que coisa absurda, como é que eles tiraram a reencarnação da igreja, da doutrina. É a pré-existência da alma. Sempre existiu. Eles sabiam que existia, está no bordo da doutrina deles. Vocês ficam sabendo que Sócrates foi assassinado oficialmente, pregando a pré-existência da alma. Bom, então com relação àquelas pessoas que não acreditam na sua história, você é muito bem resolvido com isso. Não te incomoda saber que muita gente não acredita? Não, ao contrário, eu sou o mesmo que há 2000 anos disse para perdoar até 70 vezes. Então, eu até explico agora por que eu disse isso. Mas isso não carece de eu perdoar os que não sabem quem sou. Nem carece, porque eu tenho consciência que a maioria não vai saber. Consciência. Tá? Agora, o motivo pelo qual eu disse a 2000 anos para perdoar até 70 vezes, a maioria esmagadora não sabe. Pensam que eu era bom, que era porque eu sou bondoso, ou até bobo. Mas eu mesmo disse que eu não era bom. Mestre bom, mestre, eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom, ele que faz as obras, portanto eu não sou bom, ele é. Agora, daí, por que perdoar até 70 vezes? Vou te explicar agora. Tira as tuas conclusões. Se uma pessoa te ofende, te faz mal, e tu fica com raiva dela, né? Que cometa um grave crime, rouba o teu carro, uma coisa assim. E daí tu fica com raiva dela, pobre de ti, tu vai ser sócio dela para sempre. Enquanto tu estiver com raiva, tudo que ele fizer de errado, tu está ali junto ajudando ele a fazer. Tu está contribuindo para aumentar os crimes dele. A morte não existe. Não existe o passamento, o desencarnamento. Tu desencarnas. Então, se tu cometesses muitos crimes ali, até muitos pecados, tu fica aqui com o status de alma penada. Entendeu? Agora, se tu
és uma boa pessoa do bem, não fizesse mal para ninguém, coisa difícil de acontecer, né? Alguém sempre faz alguma coisa. Mas enfim, se tu purga aqui mesmo os teus erros, tu pode voltar para a tua origem. Você espera um dia ser reconhecido mundialmente como Cristo? Eu não espero nada. Eu sei que meu pai disse que eu estou para cumprir minha missão aqui na Terra, que vai chegar uma hora que as vendas cairão dos olhos. Entende? O mundo inteiro um dia vai compreender, pelo menos no mundo cristão, que Deus é um só. Quem mantém a Soust? Deus, obviamente. Não, digo financeiramente. Mas é Ele. Ele. Claro! Que se Ele nem sem Ele. Mas existe um fundo de arrecadação? Ele inspira os filhos dele. Ele inspira os filhos dele. Eles ficam sabendo quem sou e dão com a mão direita sem que escreva saiba quanto. E eu nunca vou ter bens materiais, nunca. A Polícia Federal, quando me interrogou, quando viu que eu não tenho bens materiais, isso também pesou. Eu não vou ter. Eu não tenho interesse. Sinceramente, eu desejo que todos os beneméritos, que são aqueles que fazem parte da confraria dos beneméritos que participam da minha causa, que Deus lhes dê abundância. Mas eu não tenho o que fazer. O que eu vou fazer? Eu, ir Cristo, tendo posses como? Se o Senhor disse que eu vim aqui como um sonâmbulo, ele me disse que eu tinha que... Há 2 mil anos eu já falei, eu não sou desse mundo. Eu vim aqui para cumprir minha missão, explicar a lei. Então ninguém pode, por exemplo, me encurralar, porque eu não tenho nada, eu nunca vou possuir bens materiais. O destino da humanidade? A terra vai ser higienizada e não vai morrer ninguém, apenas vão desencarnar. E os que ficarem aqui, aí que se compreender se é uma bênção ficar aqui ou até uma purgação. Porque a tecnologia toda vai ser varrida, vai encontrar uma pessoa, tu vai dar uma festa só encontrar uma pessoa, de tão poucos que haverá. E o meu pai me mostrou essas grandes capitais, aqui também, mas as grandes capitais, aqueles prédios em São Paulo, Rio, México, Nova York, aqueles enormes prédios, né? Vocês veem pela televisão agora, podem olhar e ver, né? Meu pai me mostrou nesses prédios fantásticos, pessoas que estavam entrando no elevador e não parou ali, outro que estava entrando no carro, parou ali, outro que estava no sanitário, parou ali, depois me mostrou eles já esqueletos só, depois mostrou que tudo vai desaparecer, entende? E me mostrou, Senhor, que vai haver uma mortandade geral, mas não é mortandade, porque a morte, repito, disse a Renata, não existe. Agora, meus filhos, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai o vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com o vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar o primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os, estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as, não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecido caro. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não lhes foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai.
Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale experimentar novamente, ajudar outrem, colocar ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Deus infalível Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos os filhos. Obrigado. Para cantar na Capela Cristina, para dar as orelhas das bestas que lá foi. Na Capela Cristina. Sistina, Senhor. Sistina. A Capela Sistina. Sistina. Eu falei Cristina. Sim. Não tem nem um louvor para essa capela. Está no livro, se ele quiser ver, está na página 65. Mas minhas desculpas mas não tem nem. Não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Lembrem-se sempre, bondade, amor no coração. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até uma próxima. Se é assim, eles permitirem.